Olá, hoje nós vamos falar sobre os sistemas de determinação sanguínea, sistemas ABO e RH. O sistema ABO de determinação sanguínea é condicionado por 3 alelos, o alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. O alelo IA condiciona na superfície da hemácia a formação de uma glicoproteína, substância também chamada de aglutinogênio, aglutinogênio A. O alelo IB condiciona na superfície da hemácia a presença de uma glicoproteína ou aglutinogênio B. O alelo Izinho não forma nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. A relação de dominância entre esses 3 alelos é a seguinte: entre A e IB não existe relação de dominância, herança sem dominância. E ambos são dominantes com relação ao alelo Izinho. O importante aqui, com relação ao sistema ABO, é que essas substâncias que são chamadas de aglutinogênio, elas funcionam como antígeno, ou seja, quando colocadas em um organismo estranho, elas são reconhecidas como substâncias estranhas e induzem a produção de anticorpos. Existem 2 anticorpos específicos dentro do sistema ABO, o anticorpo anti-A, específico para o aglutinogênio A, e anticorpo anti-B, específico para o aglutinogênio B. Esses anticorpos são chamados também de aglutininas. Portanto, o que determina o sistema ABO de determinação sanguínea são os aglutinogênios e as aglutininas que o indivíduo apresenta. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo A só são chamados assim porque apresentam na superfície da hemácia o aglutinogênio A. E eles conseguem formar esse aglutinogênio A porque eles apresentam em suas células o gene IA, em homozigose ou em heterozigose com alelo Izinho. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo B só são chamados assim porque apresentam na superfície da hemácia o aglutinogênio B. E eles só formam o aglutinogênio B porque apresentam em suas células o gene B em homozigose ou em heterozigose com o gene Izinho. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo AB apresentam em suas células, em suas hemácias, os antígenos A e B. E ele só apresenta esses 2 antígenos porque eles apresentam em suas células os alelos IA e IB. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam nem aglutinogênio A, nem aglutinogênio B. E eles não conseguem formar nenhum dos 2 porque eles não apresentam nem o gene A, nem o gene B. Portanto, eles são homozigotos recessivos, Izinho, Izinho. Com relação às aglutininas ou anticorpos, nós devemos nos lembrar que anticorpos só são produzidos contra substâncias que são estranhas ao nosso organismo. Portanto, aqueles indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo A só são capazes de formar anticorpos anti-B, porque para eles o antígeno B é uma substância estranha. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo B só são capazes de formar anticorpos anti-A, porque para eles a substância A é uma substância estranha. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo AB e que, portanto, apresentam os 2 antígenos, não produzem anticorpos nem anti-A nem anti-B. E indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo O conseguem formar tanto anticorpo anti-A como anticorpo anti-B, já que para esses indivíduos os 2 antígenos funcionam como substância estranha, os 2 aglutinogênios funcionam como substância estranha. Em relação da reação, as possíveis reações entre antígeno e anticorpo, algumas transfusões sanguíneas são limitadas. Para saber se uma determinada transfusão sanguínea pode ser feita, nós devemos nos lembrar que o antígeno não pode ser transfundido para o organismo que é capaz de produzir anticorpo. Então, nesse caso, indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo O, eles são capazes de doar sangue para todos os outros indivíduos, já que nas hemácias do grupo O não existe nenhum tipo de antígeno. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo A, eles formam o antígeno A, eles apresentam o antígeno A. Portanto, eles só podem doar sangue para quem também reconhece a substância A como substância normal. Portanto, para os indivíduos do grupo A e indivíduos do grupo AB. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo B apresentam o antígeno B. E eles só podem doar sangue, portanto, para quem vai reconhecer a substância B como substância normal e não como substância estranha. Portanto, eles só podem doar para eles mesmos ou podem doar para quem pertence ao grupo sanguíneo AB. Quem é do grupo AB apresenta os 2 antígenos. Portanto, ele só pode doar sangue para quem também apresenta os 2 antígenos, o antígeno A e o antígeno B.
Dessa forma, indivíduos do grupo AB só podem doar sangue para eles mesmos. Para a gente realizar a tipagem sanguínea, nós também nos baseamos na reação antígeno-anticorpo. Nesse caso, eu tenho que colocar em lâminas de microscopia, em lâminas adequadas, gotas de anticorpos anti-A e anticorpos anti-B. Se eu vou realizar, por exemplo, a tipagem sanguínea de 4 indivíduos, em cada uma das lâminas eu coloco uma gota de anticorpo anti-A e uma gota de anticorpo anti-B, anti-A, anti-B e assim por diante. Depois disso, eu misturo a esses anticorpos gotas de sangue de cada um dos indivíduos que eu vou testar. Então, nesse caso, eu coloco uma gota de sangue do paciente 1 com anticorpo anti-A e misturo também com anticorpo anti-B. Pego uma gota de sangue do paciente 2, misturo com anticorpos anti-A, anticorpos anti-B e assim por diante. E espero alguns minutos para analisar se ocorre ou não a reação de aglutinação. A reação de aglutinação ocorre em função da reação antígeno-anticorpo. Então, onde ocorrer a aglutinação, significa que eu tenho o antígeno presente no sangue. Por exemplo, se nesse primeiro caso aqui ocorrer a aglutinação com os anticorpos anti-A, significa que esse sangue apresenta o antígeno A. Se ele apresenta só o antígeno A, esse sangue pertence ao grupo A. Nesse segundo caso aqui, se por acaso ocorrer a aglutinação só com os anticorpos anti-B, significa que esse sangue apresenta o antígeno B, portanto o indivíduo pertence ao grupo sanguíneo B. Se por acaso ocorrer a aglutinação tanto com anticorpo anti-A e com anticorpo anti-B, o sangue do indivíduo pertence ao grupo AB. E se por acaso não ocorrer reação de aglutinação nem com anticorpo anti-A nem com anticorpo anti-B, nós concluímos que o indivíduo pertence ao grupo sanguíneo O, porque esse sangue não apresenta antígeno nenhum. Por isso, não reagiu com os anticorpos anti-A ou anti-B. Um outro sistema importante é o sistema RH. O sistema RH de determinação sanguínea é condicionado por 2 alelos. Um alelo que nós chamamos de Dzão, ou Dzinho, e um outro que é representado com Dzinho ou Rzinho. O gene dominante é o responsável pela formação na superfície da hemácia do fator RH ou aglutinogênio RH. O alelo recessivo Dzinho não forma o fator RH. A relação de dominância entre esses alelos é essa. O gene Dzão é dominante em relação ao gene Dzinho. Como no sistema BO, aqui no sistema RH, o fator RH funciona também como um aglutinogênio, podendo induzir a produção de anticorpos em um organismo estranho. O anticorpo aqui específico para o fator RH, chamado de anti-RH, é chamado também de aglutinina. Dentro do sistema RH, nós diferenciamos 2 fenótipos, o fenótipo RH positivo e o RH negativo. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo RH positivo só são chamados assim porque eles apresentam na superfície da hemácia o fator RH ou aglutinogênio RH. E eles só conseguem formar esse fator RH na superfície da hemácia porque eles apresentam em suas células o genótipo Dzão-Dzão ou Dzão-Dzinho, ou seja, eles apresentam um gene dominante. Os indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo RH negativo só são chamados assim porque não formam um fator RH na superfície da hemácia. E eles não conseguem formar porque eles apresentam genótipo homozigoto recessivo, Dzinho-Dzinho. Com relação às aglutininas ou anticorpos, vale lembrar novamente que nós só produzimos anticorpos contra substâncias que são estranhas ao nosso organismo, pelo menos em situações normais. Portanto, indivíduos que são RH positivo não formam anticorpos anti-RH. Agora, indivíduos que são RH negativo, caso entrem em contato com o fator RH, são capazes de produzir anticorpos anti-RH. Com relação à transfusão sanguínea, indivíduos RH positivo podem doar sangue para eles mesmos, para outros indivíduos RH positivo. Indivíduos RH negativo fazem a transfusão para indivíduos RH negativo. Agora, entre sangues diferentes, o que pode ocorrer é a transfusão de sangue RH negativo para indivíduos RH positivo. O contrário não é possível, porque sangue RH positivo apresenta antígeno e indivíduos RH negativo produzem os anticorpos. Portanto, se o sangue RH positivo for transfundido para indivíduos RH negativo, pode ocorrer problema de incompatibilidade.
Com relação à tipagem para o sistema RH, nós também utilizamos a reação antígeno-anticorpo. Para testar o sangue de 2 indivíduos, nós colocamos em lâminas específicas anticorpos anti-RH, uma gota de anticorpo anti-RH em uma e na outra também. Depois nós colocamos uma gota de sangue de cada um dos pacientes e misturamos com anticorpo anti-RH. Esperamos alguns minutos para analisar se ocorre ou não a reação de aglutinação. Se no primeiro caso ocorrer a reação de aglutinação, significa que esse sangue apresenta o antígeno RH, por isso reagiu e aglutinou com o anticorpo anti-RH. Nesse caso, portanto, o sangue é RH positivo. Se por acaso o sangue não reage com o anticorpo anti-RH, é porque nesse sangue não existe o antígeno ou aglutinogênio RH. Portanto, o indivíduo pertence ao grupo sanguíneo RH negativo. Recapitulando, no sistema BO existem 4 fenótipos, são 4 fenótipos possíveis. O fenótipo A, B, AB e O. O que determina os fenótipos do indivíduo são os aglutinogênios que ele apresenta na superfície da hemácia. Portanto, indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo A são indivíduos que apresentam na superfície da hemácia o aglutinogênio A. Esses indivíduos só formam esse aglutinogênio A porque eles apresentam em suas células, no genótipo, o gene A, em homozigose ou em heterozigose com alelo recessivo Izinho. Esses indivíduos são capazes de formar anticorpos anti-B. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo B só são chamados assim porque apresentam em suas hemácias o aglutinogênio B. Esses indivíduos apresentam o gene B em homozigose ou em heterozigose com alelo recessivo Izinho, e esses indivíduos são capazes de formar anticorpos anti-A. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo AB são chamados assim porque apresentam em suas hemácias aglutinogênio A e aglutinogênio B. Para esses indivíduos, as duas substâncias são normais, portanto, ele não forma anticorpos nem anti-A nem anticorpos anti-B. A formação dos aglutinogênios A e B estão condicionadas à presença dos alelos IA e IB. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo O são chamados assim porque em suas hemácias não aparece, não ocorre a formação de aglutinogênio A nem aglutinogênio B. Esses indivíduos apresentam genótipo Izinho, por isso eles não formam nem aglutinogênio A nem aglutinogênio B. E como esses dois aglutinogênios funcionam como substâncias estranhas ou como antígeno, esses indivíduos são capazes de formar anticorpos anti-A e anticorpos anti-B. Com relação ao sistema RH, existem 2 fenótipos possíveis, o fenótipo RH positivo e o fenótipo RH negativo. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo RH positivo apresentam na superfície da hemácia o aglutinogênio RH. Esse aglutinogênio RH se forma na superfície de suas células porque ele apresenta o gene dominante, em homozigose ou em heterozigose. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo RH positivo não formam anticorpos anti-RH ou aglutinina anti-RH, porque para esses indivíduos o fator RH é uma substância normal. Indivíduos que pertencem ao grupo sanguíneo RH negativo são indivíduos que não apresentam na superfície da hemácia o fator RH. Para esses indivíduos, o fator RH funciona como uma substância estranha, funciona como antígeno. Por isso, entrando em contato com o antígeno RH positivo, eles são capazes de formar anticorpos anti-RH. Esses indivíduos RH negativo apresentam um genótipo homozigoto recessivo Dzinho. Com relação aos sistemas ABO e RH, o doador universal é o indivíduo O negativo e o receptor universal são os indivíduos de sangue AB positivo. Obrigado pela atenção. Continue aprendendo com a SENEC.